liberdade, igualdade, fraternidade. Quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Independência ou morte. Estas são algumas das famosas proclamações em defesa de um mundo mais livre, proferidas por pessoas que num primeiro momento podem nos parecer muito distintas e nobres e famosas, umas mais distantes do que as outras, mas que na realidade pregam uma única ideologia existente há vários séculos, chamada a maçonaria. Fraternidade, alívio e verdade. Esse é o lema dos maçons livres e aceitos. Parece até um lema correto, somente se não forem feitas algumas considerações e distinções devidas a respeito da conduta dos seus seguidores. Fraternidade, por exemplo, é também chamada de amor fraternal, que é o tratamento tolerante, respeitoso, igualitário de maçom para maçom. Quer dizer, eu não sou maçom, né? Mas como se fosse. Alívio, o socorro, ou melhor, o objetivo de cada atitude caridosa de maçom para maçom também. Verdade, que seria o compromisso de cada maçom em observar e sempre buscar a verdade. Mas será isso mesmo? E se eu te dissesse que toda esta luta por liberdade, igualdade, fraternidade, alívio, etc., é bonitinha mesmo, só na aparência? E que por trás destes panos belos e dos aventais bregas pra chuchu, que parecem um avental do Gmail, quando ninguém está vendo a maçonaria na verdade, é maléfica na maioria das vezes. Uma seita, de algum modo até, será anticatólica? Meu objetivo aqui é mostrar para você por que a maçonaria não é um caminho para nós católicos. E na verdade não deve ser, no meu entender, para ninguém. Sim, porque só no Brasil mesmo, para a gente ver católico querendo ser maçom. Porque sim, na Europa, ou mesmo no México, em outros lugares, isso é muito menos coerente e é uma mistura impossível, na verdade, de se imaginar. Mas como o Brasil é a terra do sushi com o cream cheese e da pizza com ketchup, tanto faz. Mas onde surgiu, de fato, a maçonaria? Por que ela é tão influente na civilização ocidental assim? E para além disso, por que afinal um católico não pode ser maçom incorrendo em pecado grave se for maçom? E aí não pode comungar, obviamente, não pode ter acesso aos sacramentos. Se nós quisermos entender exatamente de onde a maçonaria vem e o que ela é, a gente precisa voltar no tempo, para um tempo das construções de pedra da Europa medieval, dos castelos, das grandes catedrais. Porque o nome maçom vem da palavra maçon, em francês, que quer dizer apenas pedreiro, ou como em inglês mesmo, mason, é pedreiro. O pedreiro na época medieval não era como o pedreiro de hoje, porque assim, hoje o pedreiro recebe um projeto, constrói de acordo com as instruções que estão lá no projeto, dadas por um arquiteto, pelo engenheiro e tudo aprovado pela prefeitura, e ele constrói lá a casa, ou sei lá, ou seja o que for. Só que antigamente era o próprio pedreiro que cumpria a função de arquiteto e muitas vezes também de engenheiro. Então ele podia ser muito mais do que apenas um colocador de pedras. Podia ser até mesmo um artesão, um marceneiro, um músico, porque, como vocês sabem, as acústicas das grandes catedrais é belíssima e não é à toa. E muitas outras coisas envolviam o belo trabalho dos pedreiros de antigamente. Verdadeiros gênios. Então assim, a maçonaria surge no contexto medieval das grandes construções de pedra, a partir de uma espécie de embrião do que são, sei lá, hoje o tipo de sindicato, as corporações de ofício, ou seja, corporações de pessoas que trabalham na mesma coisa. E o que era, de fato, essas corporações de ofício? Era, assim, reunião de trabalhador medieval de todos os tipos, alfaiates, sapateiro, ferreiro, e cada qual governava e guardava as suas técnicas de maneira muito, muito discreta ou até mesmo secreta para preservar, sei lá, o seu próprio mercado, por assim dizer. E claro que não faltava corporação de ofício de pedreiros. Só que eles, em especial, viajavam muito a trabalho e por isso, ao contrário dos servos que deviam satisfação a um senhor feudal ou coisa do tipo, caso quisessem deixar as suas terras, os pedreiros ou os maçons, né, antes de ser essa coisa que é hoje, eles tinham muita liberdade de movimentação nas terras. E é daí que vem o nome em inglês Freemasonry, ou seja, a maçonaria livre, né? Freemasonry seria o exercício do pedreiro livre, vamos dizer assim. E de onde surgiu aquele famoso símbolo do esquadro e do compasso, que é um dos símbolos da maçonaria? Porque esse símbolo remete naturalmente aos trabalhadores que dominavam essas técnicas de construção de pedra. Pegue, por exemplo, o compasso. Sabe o que é o compasso, né? Ele desenha círculos perfeitos e representa a busca do homem pela perfeição. O esquadro, ele é diferente, porque ele forma um ângulo e que lembra o homem da mesma forma que ele deve levar uma vida reta
ética e honesta sem desvios. E a letra G, que é colocada no meio, está no centro de tudo, simbolizando Deus, ou como alguns colocam, Gadu, que seria a sigla para grande arquiteto do universo, o centro de tudo. Que não é o Deus, como nós cristãos conhecemos Deus, mas é outra coisa da qual nós já falaremos. E após o fim da Idade Média, a maçonaria passou também a admitir outros tipos de membros, além de pedreiros. Passou a ser, na verdade, uma fraternidade dedicada a pensamentos, a expressão religiosa ou política que fosse, contra qualquer tipo de absolutismo. Ou seja, eles começaram a levar de fato muito a sério, até demais no meu entender, esse negócio de liberdade. A organização então teve forte influência em alguns dos principais eventos do Ocidente e que mudariam para sempre o curso da história. Foi o caso, sei lá, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. Já no Brasil, por exemplo, os maçons tiveram grande participação em ambos os lados, na abolição da escravatura, na proclamação da independência ou mesmo no golpe da República, em que ambos os lados eram maçons, tanto do imperador quanto dos republicanos. E é aqui que eu queria chegar com vocês neste vídeo. Como eu disse no início, isso parece tudo muito bom, tudo muito correto. Viva la libertad, carajo! Né? Como diz o novo presidente argentino. Só que o buraco é muito mais embaixo. Geralmente no fundo tem um porão ainda. Pegue, por exemplo, o Brasil. Olha, os maçons influenciaram coisas muito boas, dizem, né, até mesmo, como eu acabei de mencionar, mas ao mesmo tempo você sabia que a expulsão dos jesuítas no Brasil no século XVIII só aconteceu por causa da pressão que os maçons exerceram? Ainda a respeito da maçonaria existe uma história importantíssima para contar para vocês que mostra um pouco uma face oculta da maçonaria. Era uma vez um homem, um bispo capuchinho chamado Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele era um dos maiores bispos do nosso Brasil, um grande exemplo de fé, eu diria também de bravura pela Igreja de Cristo. Quem sabe até um dia será canonizado. Ele nasceu em 1854 e em 1861, com 17 anos, mereceu a honra de ir estudar teologia no seminário de Issy, em Paris, onde ficou até 1863, quando entrou para o convento dos Capuchinhos em Versalhes, na França também. Quando foi 1868, 5 anos depois, ele concluiu seus estudos sacerdotais em Toulouse e, ao retornar para o Brasil, passou então a ser professor de filosofia no Seminário Maior de São Paulo. Quando foi o ano de 1871, Dom Vital foi escolhido então pelo imperador Dom Pedro II para ser o bispo de Olinda, hoje atual arquidiocese de Olinda e Recife. No início, ele tinha humildemente recusado essa nomeação, só que foi animado pelo então Papa Pio IX a aceitar o episcopado e foi nomeado oficialmente no dia 23 de janeiro de 1872, um ano depois. Dom Vital foi o primeiro bispo capuchinho do Brasil. Aliás, da mesma ordem de São Padre Pio de Pietrelcina, diga-se de passagem. Ao assumir a diocese de Olinda, ele encontrou lá muito padre maçom, confrarias governadas por maçons, em cujas mãos estavam as chaves das igrejas e até mesmo dos sacrários. O próprio primeiro-ministro da época era o famoso Visconde de Rio Branco, grão-mestre da maçonaria. Ou seja, estava tudo na verdade muito tomado e não sobrava mais muita coisa para contar a história. Só que tem um detalhe. Nessa época a maçonaria era oficialmente proibida pelos papas aos católicos, ou seja, não era possível ser católico e maçom. Como continua não sendo hoje, mas era muito mais dura a exposição da doutrina. E não só naquela época de Dom Vital, tá? Porque, sei lá, devem existir hoje em torno de umas 20 bulas papais condenando a maçonaria, e a primeira data de 1738. O primeiro papa, então, a condenar a maçonaria de fato e amplamente foi o Papa Clemente XII, com a bula In Eminente Apostolatus. Depois de Clemente XII, os papas mantiveram a condenação à maçonaria, como, por exemplo, o Papa Bento XIV, Pio VII, Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI, Papa Pio IX, ele que publicou 6 bulas, e o Papa Leão XIII, que publicou 8 bulas contra a maçonaria. Foram, ao todo, na história, 8 papas, e assim, se fosse um só, já seria grave demais. O peso de 8 papas condenando a maçonaria é bastante coisa. Só que vamos voltar a Dom Vital então, rapidinho. Vendo então que a situação na igreja estava totalmente, no Brasil, estava totalmente tomada pelos maçons, ele iniciou então uma campanha contra a maçonaria, impondo restrições às confrarias que existiam, porque ele tinha o poder de bispo no final das contas. As irmandades suspensas por Dom Vital então apelaram à corte da época.
O bispo então foi interpelado, foi indagado, só que ele negou dar qualquer explicação ao Visconde de Rio Branco por causa dos seus atos que estavam na verdade de acordo com a igreja, que considerava um domínio exclusivo da própria hierarquia da igreja e que o Estado não tinha que se meter nessa história, muito menos a maçonaria, da qual participava o próprio Rio Branco. Entre os padres então haviam alguns que eram cumpridores dos seus deveres e da obediência devida ao sumo pontífice, o Papa, e resultou em algumas excomunhões, suspensões e também levando-os, essa gente, a incentivar os seus colegas maçons ao vandalismo. No dia 14 de maio de 1873, a igreja dos jesuítas foi invadida, depredada, ferindo dezenas de fiéis que assistiram à cerimônia. A partir daí foi ladeira abaixo, meus caros. Dom Vital foi intimidado, chamado a interromper sua resistência contra os líderes maçons, só que ele não recuou. Pelo contrário, isso encolerizou Dom Pedro II, que convocou um conselho de Estado. A violência contra o bispo de Olinda, Dom Vital, e os verdadeiros católicos escalou e escalou e escalou e escalou, e uma verdadeira batalha da Igreja de Cristo contra a maçonaria aconteceu. E no grupo anticatólico, além do Visconde de Rio Branco, figuravam os nomes como Rui Barbosa, o senador, Franklin Távora, Saldanha Marinho, Joaquim Nabuco e muitos outros. No meio dessa confusão toda, Dom Vital acaba sendo preso por 4 anos, prenderam um bispo, tá? E ao sair pediu para ser exonerado do seu cargo de bispo. Uma súplica que não foi atendida pelo Papa Pio IX na época e nem pelo seu sucessor Leão XIII, grande Leão XIII de saudosa memória. Então ele voltou ao seu trabalho de restauração do catolicismo na sua diocese e nesse meio tempo a sua saúde piorou muito e se agravou, fazendo com que ele precisasse voltar à Europa para cuidar da sua saúde, onde morreu em 4 de julho de 1878, aos 33 anos de idade. A idade de Cristo. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, o famoso Dom Vital, é considerado mártir e defensor dos direitos da igreja. E depois de 3 anos do seu falecimento, seus restos mortais foram transferidos para o Brasil e sepultados de maneira solene na Basílica da Penha, em Recife. Pode ser visitado ainda hoje. Você deve estar se perguntando, mas Bernardo, por que esta ferrenha resistência da igreja à maçonaria? Por que Dom Vital, muito de acordo com as bulas papais, lutou tanto contra a maçonaria? A resposta, meus caros, pode parecer incômoda para alguns que têm parentes maçons ou amigos maçons, ou até mesmo são meus seguidores maçons, porque eu sei que eu os tenho. É evidente e óbvia, e se encontra citada nas diversas bulas papais destes 8 papas que eu mencionei citados, e eu vou listar alguns motivos colocados por eles. Primeiro, o Papa Clemente XII condenou a maçonaria por causa do seu teor de associação secreta, repleta de inimigos da segurança pública, adepto dos mais diversos pensamentos revolucionários, segundo ele, e que poderia estar se infiltrando na própria igreja, como de fato se infiltrou, sem dar os seus próprios motivos, tal como raposas que se lançam sobre a vinha, dizia ele, e semeiam por todo lado desolação. 2. O Papa Bento XIV condenou a maçonaria com base no seu naturalismo cientificista, ou seja, em que eles se apoiam na ciência e na razão humana e não na sobrenaturalidade divina da revelação por meio das escrituras e da tradição. Por causa também condenou Bento XIV das suas exigências de juramento por parte dos seus membros, o teor de sigilo e principalmente por causa do seu indiferentismo religioso, ou seja, sincretismo religioso que ocorre na maçonaria. Porque, se você não sabe, fica sabendo agora, qualquer homem, por exemplo, de qualquer religião, pode entrar na maçonaria. Não é assim o Deus cristãos que eles adoram, para seguir os seus ritos, para servir uma religiosidade sem religião. Na verdade, eles consideram todas as religiões como boas, igualmente boas. E isto é uma falácia mentirosa, que não pode ser aceita em lugar algum. Depois, em terceiro lugar, o Papa Pio VII condenou os maçons à pena de excomunhão, caso católicos, por causa do seu juramento de sigilo à sociedade secreta e as suas conspirações contra a igreja e o Estado, como eu já contei aqui no caso de Dom Vital. Além disso, também, o Papa Pio VII vinculou a maçonaria aos Carbonari, ou seja, esse grupo revolucionário e anticlerical, ainda ativo na Itália e em alguns outros lugares do mundo, como por exemplo até mesmo no Brasil. Quarto, o Papa Pio VIII condenou a maçonaria por ela ter aberto as portas para aquele pensamento de que a salvação pode se abrir naturalmente para todos.
de qualquer religião, independentemente de qual ela seja, o que colocaria o catolicismo em pé de igualdade com qualquer outra maluquice pagã ou religião que apareça, do zoroastrismo a qualquer seitinha pagão da esquina. E por quinto lugar, o Papa Gregório XVI condenou a maçonaria por causa do seu pensamento revolucionário, que resultou numa onda de violência e morte na Revolução Francesa, com todas as suas doutrinas e bases liberais filosóficas. Olha, eu poderia, gente, falar muito mais a respeito disso, dos motivos pelos quais um católico não pode ser maçom de maneira nenhuma, mas eu acredito que esses 5 motivos dados por estes papas que eu citei já são mais do que suficientes. Mas assim, Bernardo, começou o choro, mas os maçons são conhecidos por fazer caridade, por beneficiar diversas pessoas, causas sociais, fazer o bem, blá blá blá, doar cesta básica, fazer isso e aquilo. Mas meus caros, sabe quem faz isso também? Se isso fosse um bom argumento, sabe quem faz isso? O Jorge Soros, as grandes fundações metacapitalistas, os grandes bilionários, os grandes filântropos, né, os amigos dos homens. Qualquer um faz, meu caro. Mas assim, caridade mesmo só pode ser levada adiante e seriamente se for feita pelo Espírito Divino, pela caridade levada do amor pelo Evangelho, ou seja, através dos ensinamentos da única e verdadeira Igreja de Cristo, una Santa Católica Apostólica Romana. E esse negócio de que qualquer religião salva, o que importa é fazer o bem, não importa a quem, o que se sentir bem, pipipipi, é coisa de neopagão moderno. Tá legal. Esse negócio de religião realmente é grave. Mas tirando isso, os maçons são ótimos para ter aquele senso de comunidade, de tradição, de pertencimento, coisa que está faltando dentro da igreja. Se você não tem uma paróquia como a sua segunda casa, o problema está com você e não na paróquia. Experimente não ficar pulando de paróquia em paróquia e tenta se ater e pertencer a uma só paróquia. Ajude nas atividades, conheça as pessoas, sirva as pessoas que lá frequentam e eu garanto para você, que depois de um tempo esse senso de comunidade vai brotar no seu coração e você vai se sentir parte daquilo. Então assim, para encerrar esse assunto de uma vez por todas, espero eu, acho que é importante fazer um último pronunciamento a respeito do que o Papa Francisco falou recentemente. Aconteceu uma resposta do Dicastério para a Doutrina da Fé no último dia 13 de novembro de 2023, que foi assinada pelo seu prefeito, o Cardeal Fernandes, né, o Dom Victor Manuel, com aprovação do Papa. O Papa aprovou o documento, dada essa resposta ao Dom Julio Cortés, bispo do Maguete. E fica claro que os católicos, segundo eles, segundo o Papa Francisco, continuam proibidos absolutamente de frequentar a maçonaria. Ou seja, a resposta vem num momento muito importante, porque isso se relatou à igreja, o número de fiéis que está aumentando, fiéis católicos, que estão se filiando à maçonaria nas Filipinas. Olha só que negócio. E esse documento reitera uma fala da igreja dita na época de São João Paulo II pelo Ratzinger, na Congregação para a Doutrina da Fé em 1983. A declaração foi publicada às vésperas de entrar em vigor o novo Código de Direito Canônico, as leis da igreja. E ela foi assinada pelo Ratzinger, pelo secretário da congregação, o Jérôme Ramey, e depois aprovada pelo São João Paulo II, e reitera aos católicos que não podem participar da maçonaria. E se participarem, estão em pecado mortal. Ou seja, hoje ser maçom não garante para você uma excomunhão, no meu entender deveria, mas é um motivo de pecado grave, seja lá quem for. Bom, eu acredito que depois desse vídeo ficou claro que catolicismo e maçonaria não se misturam, é água e óleo. Só que o ideal não é parar por aí. Se nós não estivermos em constante crescimento, aprofundamento da fé, estudando os seus fundamentos e se desenvolvendo, nós corremos o risco de fato de perder a nossa fé. Por isso que eu queria deixar o convite para você. Inscreva-se no meu canal e me acompanhe, porque ainda tem muito conteúdo como esse para te ajudar a ser um fiel a Cristo a cada dia melhor, uma pessoa com uma fé robusta e profunda, tanto quanto é possível para você. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.